Boa noite para você, Alexandre Costa. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Jornal, também na JCFM. Vamos destacar o Santa Cruz no Bola Rolando, que teve uma sexta-feira movimentada. Vamos começar por fora das quatro linhas. O Santa deu mais um passo e, ao que tudo indica, está dando o passo mais importante até se tornar uma sociedade anônima do futebol. Isso porque de manhã surgiu uma informação, inclusive divulgada amplamente pelo blog do torcedor aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, de que o presidente Bruno Rodrigues, do Santa Cruz, já se encontra em São Paulo para a assinatura de uma proposta não vinculante com os investidores da SAF. Quem são esses investidores? Entre os empresários está o mineiro Vinícius Diniz. Vinícius Diniz é o empresário que tinha o comando do Atlético de Minas Gerais. Sim. Para a torcida lembrar bem, o Atlético subiu da Série C para a Série B. Foi um dos rivais do Náutico, inclusive na Série C do Campeonato Brasileiro. Verdade. E foi muito elogiado por nós aqui durante toda a campanha pelo que conseguiu fazer na terceira divisão. E à frente desse trabalho no Atlético está justamente Vinícius Diniz, esse empresário, ele que pegou o Atlético na Série D, na quarta divisão, curiosamente a mesma divisão que o Santa vai disputar nessa temporada, e junto com o Santa Cruz conseguiu chegar na Série B junto com o Atlético, tá? Conseguiu chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Bruno Rodrigues está em São Paulo. Nos próximos dias deve acontecer a assinatura dessa proposta não vinculante com os investidores da SAF. E aí, o modelo desse negócio, um investimento em torno de R$ 1 bilhão, com esse dinheiro sendo destinado ao pagamento das dívidas do Santa Cruz, que são muitas, né, o passivo do Santa, com o investimento também na parte estrutural do estádio do Arruda, do centro de treinamento de União das Cobras. Vozes, né, Rauldenê? Você está passando as informações aqui, mas está ouvindo vozes. Tem vozes por toda parte aqui vozes, nesse lugar. Mas diga lá, Rauldenê. Mas vamos lá. Com o investimento também no futebol, como eu estava falando, né? Sim. Na contratação de jogadores, investimento no futebol de um modo geral. Você falou no passivo aí? Falei no passivo, Falou, né? Pagamento das dívidas, melhorias estruturais no clube, estádio do Arruda e CT e também no futebol. Mas vai pagar todo o passivo? A ideia é que sim. Até porque Tem aquela reorganização financeira, né? Renegociação, que é chamada, como o Sport está conseguindo aí antes da SAF, né? Porque o Sport quer também se transformar numa SAF. E nesse acordo, né, que fez com os credores, uma dívida caiu de forma significativa. O mesmo acontece com o Santa Cruz. Aliás, qual é o balanço, Rauldeney? Desculpe até perguntar isso aí, porque você está passando as informações sobre o investimento da SAF. Mas qual é a dívida total? Já se tem esse número? a dívida, eu confesso que eu não tenho esse Ainda número. não tem esse número, né? E eu tenho dúvida, sinceramente, se o clube tem esse número exato. Sim. Porque até que... Porque foi feita uma auditoria recentemente, Até né? com a recuperação judicial Sim. a coisa se tornou mais organizada. Mas é difícil até precisar, porque são muitas ações na justiça, né? Sem dúvida. E a cada mas dia se fala chegam ali, novas ações. se fala algo em torno de 200 a 300 milhões. Vixe, mano, é muito dinheiro, né? O Náutico passa dos 260 milhões, né? Pelo que eu vi. Mas aí, caso feche a SAF, que está lá naquela avaliação, né? Foi prorrogado o prazo, inclusive, da proposta não vinculante. Ele tem essa probabilidade de diminuição. O Sport diminuiu mesmo sem ser uma SAF, conseguiu de forma significativa, como a gente frisou. E o Santa Cruz, esses números ainda serão atualizados. Pelo menos essa é a informação que se tem nos bastidores, né, Raul? Eu até fui checar a última atualização disso, porque isso se transforma muito, né, Alexandre? Sim. Esse número, até pelo número gigantesco de ações na justiça. Mas a última auditoria externa que aconteceu foi no mês de agosto do ano passado, e o passivo do Santa, segundo essa auditoria, era de 305 milhões, então era até um pouco maior do que o que eu falei aí. 305 milhões. Vamos lá, 1 bilhão da SAF, não seria 1 bilhão na prática, né? Porque teria ali menos 305, um pouco mais, talvez um pouco menos, enfim, Colocar por aí. pro futebol aí 500 milhões?
talvez. O que é um dinheiro legal? O que é um dinheiro legal? É um dinheiro considerável. Para as divisões que ele hoje se encontra, né? Na última divisão aí do Campeonato Brasileiro, dá para fazer um time competitivo. Não é um dinheiro que o clube vai chegar na Série A e sair brigando por título. Não, nada disso. Mas ele vai tentar, com esse dinheiro, fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Exatamente. É um dinheiro, até usar para o clube respirar. Isso. Usar um termo mais... Até porque, como você está dizendo aí, se vai se fazer um investimento no Arruda, no CT, em outras áreas, não vai ser uma totalidade desse dinheiro, né? Usar um termo mais direto. É para sair do buraco. É para sair do buraco. E o buraco é muito fundo hoje. Sem dúvida. A situação do Santa Cruz é uma das piores aí no futebol nordestino, né? Pro tamanho que tem o Santa Cruz e onde ele se encontra, para se reerguer, dá muito trabalho. Então, se fosse um clube menor, um clube com estádio menor, com uma torcida menor, aí se entenderia muito mais, não teria tanta afobação, não teria tanta cobrança. Mas como é o Santa Cruz, pela história que ele tem no futebol brasileiro, aí é mais difícil, né? O que anima, o que dá pra dizer pra torcida que anima dessa notícia que a gente tem da possibilidade de assinatura de uma proposta não vinculante. O fato de ser 1 bilhão, é um dinheiro que dá pra pagar o passivo do Santa. Sim. E ainda assim, o fato do investidor, isso não está incluso em todos os modelos, e nesse modelo do Santa Cruz, se concretizando, estaria incluso, o investidor também fazer investimentos no patrimônio, no Arruda, que está na situação que está, a gente tem visto uma repercussão negativa a semana toda, todo o problema, na verdade, desde antes do jogo passado contra o 13, para liberar o Arruda, depois do Arruda liberado, a repercussão negativa que aconteceu, questão de banheiros, melhorias em arquibancadas, enfim, o investimento também iria para o Arruda, para o CT do Santa Cruz está apto para receber o elenco de futebol, para fazer os treinamentos, mas a gente sabe que não tem lá uma estrutura exemplar. Não tem. Aliás, foi feito um vídeo recente que está circulando aí nas redes sociais, e isso se propaga de uma forma tão fácil, né? Tem uma facilidade de propagação, de compartilhamentos. E eu estava vendo lá que na entrada, né, de acesso a um campo, que só são 2 campos lá de treinamento, que estão liberados, né, estão aptos aí para receberem os treinos, tem muito mato, né? E o cara que está fazendo lá o vídeo, inclusive, relata isso, né? Diz, há uma entrada aqui com muita dificuldade, com muito mato, enfim, isso aí tem que ser melhorado. E a gente sabe que o principal, não diria o principal patrimônio, porque hoje um dos principais patrimônios do Santa Cruz, sem dúvida, é a torcida, né? Que vai lá, chega junto, que cobra, mas também colabora, que contribui. Deu num jogo aí de pré-Copa do Nordeste, pouco mais de 20 mil torcedores, mais de 800 mil de renda. Então, pra você ter uma ideia, imagine numa totalidade aí de 50 mil liberados para o Arruda, o quanto não daria a renda desse jogo. Mas o segundo maior patrimônio, que é o Arruda, esse tem que ser cuidado também, porque foi o tema de assunto aí durante toda a semana, não só da imprensa pernambucana, mas de outros veículos de comunicação que já acompanham o Santa Cruz há muito tempo, né, Haldney? Tem uma matéria bem legal do blog do torcedor, escrita pelo Vitor Peixoto, nosso Thiago Wagner tá mandando aqui agora. Sim. A matéria de agora há pouco, vale inclusive quem tá nos ouvindo checar o blog do torcedor, porque compara a situação que o Santa pode ter com a assinatura desse investidor, né, com a SAF, com outros clubes do Nordeste. Vamos organizar as ideias aqui. Sim. Recebendo 1 bilhão pelo prazo de 10 anos. Que é o prazo são estimado. 10, não são 15 não, né? Não, são 10 anos. 10 anos, né? São 10 anos. Um investimento de 1 bilhão em 10 anos. E considerando esse valor do último balanço financeiro, esse valor pode ter mudado, como eu disse aqui, Sim. mas considerando que o Santa tem um passivo de 305 milhões, é cerca de 30% de 1 bilhão já indo embora. Então, vamos supor que com o resto do dinheiro, tirando esses 30% para o pagamento do passivo, o Santa tivesse que se organizar para fazer investimentos no futebol pelos próximos 10 anos. Sim. Daria uma receita em torno de 60 a 70 milhões por ano. Então, é uma receita legal. É uma receita interessante. É uma boa receita. Para onde ele está hoje, E aí, atingindo patamares maiores do futebol, se ele conseguir, evidentemente que ele vai tirar o lucro depois. É um investimento, vamos ser bem sincero aqui, né? Investimento a longo prazo. Não adianta dizer que quem vai entrar vai tirar o dinheiro na hora não, que não tem como. Nesses 10 anos aí, a expectativa é de que ele coloque o Santa Cruz num patamar melhor, talvez uma Série B,
Se conseguir, com toda a estrutura, uma Série A, que é muito difícil pegar um clube se reestruturando e já dar uma escalada, né, de forma significativa, como foi o Fortaleza, por exemplo, saiu da Série C, aí foi lá paulatinamente, gradativamente, subindo de divisão e hoje está na Série A, disputou Libertadores da América, Sul-Americana. Não é todo clube que vai acontecer isso, não. Então é um trabalho, enfim, a longo prazo. É um trabalho ali de grão em grão, né? Não adianta afobação nem muita cobrança, porque isso aí vai demorar um pouquinho, né, Raul? Até comparando essa receita de 60 a 70 milhões que o Santa teria, considerando esse cálculo que a gente fez, com outros times do Nordeste, outros clubes do Nordeste. O Sport, por exemplo, no último balanço divulgado, teve uma receita de 70 milhões. Olha só, seria o Santa com uma receita parecida com a do Sport no último balanço. Sim. Lógico que no caso do Sport isso vai subir porque o Sport vai jogar a Série A esse ano. Mas para a gente entender como seria parecido com a realidade bem melhor. A última receita do Santa, divulgada num balanço financeiro, foi de pouco mais de 13 milhões de reais. Você subir de 13 para 70 significa muita coisa no futebol. O Náutico, por exemplo, no balanço de 2023, apresentou uma receita de 22 milhões. Fortaleza, Bahia, Ceará estão num nível mais acima, né? O Fortaleza, por exemplo, está na casa dos 371 milhões. Mas o Fortaleza começou de baixo, né? Começou se organizando ainda numa Série C de Campeonato Brasileiro para ir subindo de divisão até chegar no patamar que ocupa hoje na primeira divisão. É interessante isso. É uma proposta que está sendo feita e se concretizando. Tem tudo para ser muito positiva para o Santa Cruz, caso as coisas aconteçam do jeito certo, do jeito correto e se desenrolem da maneira que parece que vão se desenrolar. Bem, para a torcida hoje, né, sem dúvida foi uma grande surpresa. Tomara que isso seja realmente, de fato, colocado em prática, porque há uma espera muito grande, desde o ano passado que o torcedor tem ouvido aí falar em SAF, comentar do SAF. Mas que o Santa precisa ser uma SAF, todo mundo já sabe. O problema era a questão da proposta mesmo, né? De uma coisa mais real, mais, como é que eu posso colocar? Mais na prática, Sim. Porque na teoria todo mundo sabia já isso aí. É curioso, Alexandre, que essa história da SAF, ela começou, eu até citei isso no Assunto é Futebol, junto com o Igor e Haroldo mais cedo, em agosto de 2023. Sim. É muito tempo. A primeira menção de SAF quase acertada no Santa Cruz foi quando o Santa foi eliminado para o Iguatu na Série D de 2023 e o presidente da época, Antônio Luiz Neto, deu uma entrevista dizendo que estava tudo muito perto, que em cerca de um mês o Santa iria fechar com o investidor pela SAF. Então, olha só o tempo, né? De agosto de 23 até hoje, somente hoje, durante esse tempo todo, a gente pode chegar aqui e noticiar um passo mais concreto, algo que de fato está se materializando em relação à SAF do Santa Cruz. Esse investimento, só para deixar claro aí, Raul, ele começaria a partir de quando? Quando assinar. E essa assinatura? Tem uma previsão? Primeiro tem a proposta não vinculante, que juridicamente significa dizer que o investidor tem a intenção de comprar a SAF do Santa Cruz. Sim. E no Santa, existe uma atualização que o presidente Bruno Rodrigues, seguindo o estatuto do clube, ele tem a autonomia de decidir por conta própria. Mas ele ressalta isso desde o começo da gestão, que não vai fazer isso, que vai apresentar para os sócios, para o conselho, para que com a aprovação dessas pessoas, aí sim assine com o investidor. Isso vai ser quando? A partir de agora? Já esse mês? Ele já está em São Paulo. Ele já está em São Paulo, já negociando com esse investidor para assinar a proposta não vinculante. Entendi. É difícil dizer exatamente um prazo, porque isso pode durar meses, isso pode durar semanas. Na semana que vem a gente já pode ter essa assinatura de forma concreta. Quando tem a não vinculante, aí é como o Náutico, né? Que o Náutico fez os 30 dias com possibilidade de prorrogação e ele prorrogou para mais 30 dias. Então 60 dias para avaliação. Estatutariamente falando, no Santa, é até um processo menos burocrático, porque o presidente não precisaria, em tese, passar por todo mundo como no Náutico. Mas ele diz abertamente desde o começo da gestão que faz questão de passar pelos sócios para que os sócios também opinem sobre a constituição de uma SAF dentro do Santa Cruz. Mas isso pode durar meses. Possivelmente tudo fluindo bem,
esse ano o Santa já pudesse começar a ver reflexo do investimento. Vamos aguardar. A gente vai comentar mais aqui no Movimento Esportivo Debate, ao lado do Marcelo e do Boris. E do futebol, como é que tá o time para estrear amanhã a caminhada do Pernambucano lá contra o Decisão? Amanhã o jogo é às 4 da tarde em Sertânia, estádio para 2.500 pessoas, estádio pequeno, bem acanhado. Aliás, eu estava vendo fotos do estádio hoje, é uma estrutura, né, para disputar o estadual. Se fosse hoje, por exemplo, Decisão, vou colocar aqui hipoteticamente falando, viu, gente? Se fosse para disputar uma Copa do Nordeste, hipoteticamente falando, só repetindo, uma Série D não daria, porque o estádio ele é aprovado para o Pernambucano, para o estadual existe essa aprovação, né? Aí tá tranquilo, tá liberado. Mas para uma competição maior, não aprovaria. Tudo bem que o pessoal de Sertânia tem feito aí esforços, né? Tem realmente se desdobrado para colocar um estádio à disposição, recebendo até a equipe do Decisão, que já foi aqui da região metropolitana, já foi de outras cidades aqui próximas à capital, né, da região metropolitana do Recife, mas a estrutura é pequena. Mas diga lá, Haldren. O Santa viajou no começo da tarde de hoje e teve um desfalque nesse grupo que foi para Sertânia. O goleiro David, desde o começo da semana, ele está alegando um incômodo no joelho direito. E durante a semana, alguns exames foram feitos no jogador, mas o Santa ainda aguarda o resultado do exame de imagem para ter uma conclusão sobre essas dores que David tem sentido. Então, não viajou, o David é desfalque no jogo de amanhã contra o time do Decisão. Mas vamos ouvir o João Pedro, Alexandre? Vamos lá. Aqui no Bola Rolando, ele falou um pouco mais sobre a expectativa para a estreia no Campeonato Pernambucano. A expectativa é muito grande, é igual você falou, até porque a gente teve essa primeira derrota na pré-copa do Nordeste, então expectativa muito boa para essa estreia no Pernambucano. A gente espera dar o máximo aí para poder começar o Pernambucano com vitória e pontuando, que é o mais importante. A gente espera um jogo muito difícil lá no estádio deles, até porque a gente ficou sabendo que é um estádio um pouco estreito, menor do campo. Então a gente espera um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do time deles e a gente vai tentar aí suportar o jogo da melhor forma para poder conquistar os 3 pontos. Todo jogo a gente sempre tenta colocar o nosso ritmo de jogo, claro que a gente tem uma estratégia para esse jogo, mas é igual eu falei na pergunta anterior, a gente espera fazer o melhor jogo possível contra eles e a gente vai em busca dessa vitória aí que é muito importante para nós. É sempre bom, né, tá arriscando, né, chutando pro gol, isso daí eu procuro fazer todo o jogo. E sobre o posicionamento, né, com o professor Itamar eu sou um pouco versátil, às vezes eu faço meio campo, às vezes eu faço a beirada, então creio que eu vou estar pronto para as duas posições, para o que ele precisar e eu vou estar à disposição dele. Igual eu falei, a gente espera fazer o melhor jogo possível e começar o campeonato pontuando os 3 pontos. Eu acho que toda vez que ele procura mudar o time, creio que muda para melhorar. Então, acho que com certeza quando muda e quando entra os reforços do time, com certeza para melhorar o time, mas eu tenho certeza aí que amanhã no jogo ele vai colocar o melhor time possível para começar e quem entrar vai dar o seu melhor também para a gente conquistar os 3 pontos. Muito bem, então as palavras de João Pedro, meio-campista do Santa Cruz, todo mundo na expectativa por essa estreia contra o Decisão. Sobrou o Campeonato Pernambucano, né, Alexandre? Sem a Copa do Nordeste, é isso que o Santa tem para disputar até a Série D. Vou colocá-lo na fogueira, Haldney. E o Decisão? Decisão briga para não cair. A verdade é essa. Quem é o grande nome do Decisão? O Decisão briga pra não cair. O grande nome do Decisão. Você agora riu, né? Você me pegou. Só lembrando aqui, viu, Haldney? Pra quem quiser acessar o blog do torcedor, tem um raio-x do Pernambucano, né? De todas as equipes. Tem lá toda a história dos clubes, as contratações, inclusive um raio-x aí de Náutico, Sport, Santa Cruz, como eles vão aí pra entrada, pra iniciarem essa caminhada no Campeonato Estadual e até a temporada 2025. Então você acessa lá o blog do torcedor, tem todas as informações do Campeonato Pernambucano, o pessoal tá lá atualizando e trazendo aqui. Só acessar, viu, o blog do torcedor, tanto no Instagram,
também aqui na página, no blog do torcedor. Você vai lá, confere tudo e fica atualizado do início do estadual e também a história do Pernambucano, os campeões, tudo. É um raio-x completo do Campeonato Pernambucano. Valeu, Raudney, você volta no giro. Valeu, amigo, um Você abraço. tá rindo aí? Nossa, pergunta de decisão, vai, valeu. Legal.